Boa noite, gente. Então, vamos continuar, né, com o Salmo 6. E que o Senhor possa estar cuidando de cada um de vocês. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súdito cobertos de vexame. Salmo 6. Começa com o título: Davi recorre à misericórdia de Deus. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor. Então aqui o salmista pede a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. E ele diz que se sente debilitado. E pede para que Deus sare ele. Sara-me, Senhor. Ele está aqui se sentindo fraco, né? Porque os meus ossos estão abalados. E aí ele pega e clama ao Senhor em total dependência a Deus. Também a minha alma está profundamente perturbada. Davi está aqui naquela perturbação de alma. E aí ele pede para que o Senhor livre a alma dele. E ele reconhece, né, que Deus tem seus propósitos. Deus tem propósitos na vida de cada pessoa. Eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito. O leito, ele começa a chorar. Antes fala, né, que ele dormia fácil, né, nos salmos anteriores que a gente lê. E agora diz que de tanto gemer, todas as noites ele faz nadar o leito dele. Ou seja, ele chora, está cansado de chorar, de gemer. De minhas lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai de mim todos os que praticais a iniquidade. Davi, ele tem aqui essa fúria, né, do pecado, a fúria pela iniquidade. A gente deve odiar o pecado e andar em santidade. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento e o Senhor ouviu a minha súplica. Ele suplicou, ele orou a Deus. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobre modo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de júbilo cobertos de vexame. E aí
Acontece, né, que ele estava fugindo do seu filho Absalão. E nós sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas sabemos também que Davi, como todas as pessoas, humanamente falando, os heróis da fé, pecaram. O único que nunca pecou foi Jesus Cristo. O restante, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos estes homens pecaram, menos Jesus. E dizer a gravidade do nosso pecado. O pecado é grave, gente, e nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus e viver uma vida que agrade ao Senhor. O que acontece é que ele pecou e lá na frente ele sofreu as consequências do seu pecado, né? Ele fez aquele pecado, ele cometeu um pecado, quer dizer, ele cometeu um pecado no oculto, Deus viu, claro, e depois ele foi envergonhado pelo seu próprio filho, publicamente. Ele sofreu as consequências do seu pecado quando ele adulterou, quando ele fez algo que não era da vontade de Deus. Ele sofreu as consequências do seu pecado. Quando ele desobedeceu a Deus, ele sofreu as consequências do seu pecado. E não só ele sofreu as consequências do seu pecado. Jacó também. E Jacó era um homem enganador. E ele sofreu as consequências do seu pecado com o seu sogro, que enganou ele. Jacó, seu nome próprio já dizia, enganador. E aí, quando ele vai se casar, o sogro engana ele. Entrega a outra filha. Então, ele sofreu as consequências do seu pecado. E nós devemos nos prostrar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. E Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. E nós precisamos buscá-lo enquanto há tempo. Enquanto ainda estamos respirando. Viver cada dia como se fosse o último. Se você é novo aqui no canal, se você olhar, tem uma playlist. Nessa playlist tem o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, até esse salmo que eu estou falando. Você pode pesquisar e assistir esses vídeos também. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Que Deus toque no coração de vocês. Um abraço, se inscrevam e curtem, se assim gostarem e se assim quiserem que eu grave mais vídeos. Um abraço, até mais.